Olá, amigos. Bom dia, doutor Gildo, que vai assessorar a nossa live. Bom dia, nosso convidado, meu amigo do peito, Luiz Faria, grande amigo, o meu ex-cunhado, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Luiz, é uma grande satisfação, de prazer de contar com o seu apoio, além de ser um grande amigo, né? E também conhecimento na área de engenharia civil, nas demandas judiciais, enfim, né? E gostaria de ser, já faz parte do nosso time, né? Você não é o Messi, não, tá? Mais ou menos zagueiro ali, meia boca, mas já faz Que isso, parte do time, rapaz? Eu entendeu? sou o R8. E, inclusive, Luiz, a nossa proposta desse canal é convidar pessoas da comunidade jurídica, né? Advogados, estagiários, não só pessoas que já são profissionais, futuros profissionais, né? Mas pessoa que tem uma ligação com o direito, igual você tem na área área de perícia, né? E a intenção desse canal é fazer uma coletânea, né, de informações, né? A pessoa que vai procurar nosso canal lá vai encontrar alguém falando sobre direito de família, outro falando sobre direito bancário, que é o meu caso, você falando sobre perícia. Isso que é legal do canal, né? Cada um com a sua Sem bagagem. dúvida. A duração dessa live vai ser mais ou menos 1 hora. Como você fala pra caramba, você é tipo o Leonel Brizola, que fala pra caramba. E você também, né? E se você quiser, pode fazer, passar o bastão, você pode fazer suas considerações iniciais, ok? Grande abraço aí. Ok. Um grande abraço. Muito obrigado, Ronan. Né? É um prazerão estar sempre com você. Te considero um advogado diferenciado, né? Um grande conhecedor do meio Menos Batista, jurídico, né? menos. Menos, mas eu estou falando isso, né? Vem lá do seu pai, né? Que era uma fera, né? E nós já fizemos muitos trabalhos juntos, né, doutor? Você como advogado e eu como perito. Então a gente tem uma história aí que a gente respeita muito. Está na sua mão, pode começar a perguntar. Mas antes eu gostaria de agradecer o Luiz, porque foi o Luiz que me colocou no mundo digital, né? Deixo sempre consignado, porque antes eu só advogava, né? Aí teve um belo dia que o Luiz foi comer um pão de queijo lá em casa, enchendo meu saco lá. Aí Xingar ele um pouquinho? ele falou assim, Ronan, eu tenho um canal, você está convidado. A partir desse momento eu gostei das entrevistas, achei legal, achei que eu tinha uma didática legal, e o Gil também me ajudou. Foi o Gil e o Luiz. O Luiz me colocou no mundo digital, e o Gildo me falou, vou fazer o curso. A partir de agora, eu abracei o projeto. Hoje o meu curso tem 5 anos. E através desse curso, né, abriu tantas janelas, né, faço parceria com os advogados. Isso foi através do Luiz. E era o contrário. O Luiz estava na posição de entrevistador e eu como entrevistado. Agora mudou os papéis, né? Mas, Luiz, eu te Sem agradeço muito. dúvida. Se hoje tenho meu curso, eu conheci várias pessoas, uma parte eu te agradeço, cara. Eu tenho uma dívida com você infindável. A minha dívida sua é maior que a do Cruzeiro, quase. Dureza. Eu queria saudar o Gildo aí, né, que é esse grande advogado, seu parceiro, né? E o Gildo é um grande conhecedor da TI, né, das tecnologias da informática, né? E sem ele, nada disso teria sido feito. E queria relembrar que agora dois parceiros, né, que é o meu irmão, que já está no andar de cima, o Geraldo, e o Luizinho, meu primo, né, que foram muito importantes nesse caminho para que eu trabalhasse na internet como eu trabalho. Vamos então, doutor, estou à sua Vamos à disposição. nossa bateria de perguntas. Luiz, primeira pergunta. Isso aqui é tipo uma sabatina suprema. Sem dúvida, eu estou vendo. Vamos lá. Luiz, qual a função de uma perícia, uma perícia no campo da engenharia civil em relação a uma ação judicial, uma demanda judicial? Qual é a importância que ela leva para o processo? A importância é total, né, Ronald? Hoje a gente sente que, mais do que nunca, né, os juízes estão com tanto trabalho a ser feito, né, se eles ainda tivessem que buscar um entendimento técnico, né, de um processo, né, seria uma coisa muito complicada. E a gente está falando da perícia de engenharia, mas tem a perícia de arquitetura, que eu trabalhei durante muito tempo com meu cunhado, também está no andar de cima, o doutor Richard, né? Nós temos as perícias médicas, nós temos as perícias de contabilidade, né? Que a minha irmã é uma das grandes feras brasileiras nessa área, né? Economia, administração e contabilidade. Então, essa visão desse perito, né? A partir dessa entrega, né? Desse laudo, né? Desse parecer técnico, né? É fundamental para que o juiz possa fazer
do processo que ele está julgando um melhor juízo, né? E poder realmente dar uma sentença fundamentada dentro das técnicas disponíveis pela nossa ciência, pelo conhecimento empírico, né? Essas coisas todas. Eu não sei se eu consegui te responder aí, mas a gente continua batendo bola. Particularmente, eu gosto muito do processo que tem a perícia, porque, na verdade, lógico, cada um tem sua importância no processo, mas o processo que tem a perícia, 90% a conclusão da perícia vai ser o norte para a procedência ou a improcedência, né? Da causa, né? A menos que o assistente técnico venha contrariar a perícia, mas se pega um processo que ele é muito bem elaborado, confeccionado pelo perito, o advogado do autor vai só pegar carona desse trabalho, né? Mesma coisa do juiz, porque não são técnicos, né? Como é que você faz, você dá um parecer, como é que eu vou contrariar você? Não tem jeito, não. Você está colocando uma coisa muito interessante, que o perito assistente, no meu caso particular, esse é até uma norma, né, que fundamenta o trabalho dos peritos, né, é o acompanhamento de um técnico, né, do serviço que está sendo executado, né? Muitas vezes as partes, por algum problema, não determinam esse técnico, né? Mas eu sempre comunico com o advogado, se ele quiser também estar presente, não tem inconveniente nenhum, porque para que se acompanhe, né, o processo de uma maneira mais adequada, com mais convicção técnica, né? E o perito, eu sempre falo que um parecer técnico ele só pode ser contraposto por outro parecer técnico, né, que esteja também fundamentado dentro de algoritmos corretos, né, para fundamentação. Então, eu, praticamente, na minha carreira toda, eu nunca tive, trabalhando na justiça, nos tribunais, né, e trabalhando também como árbitro, essas coisas, eu nunca tive uma contestação do conteúdo do meu laudo, porque eu procuro fazer isso muito bem. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né, e a gente é muito preciso na hora que a gente dá a proposta, a gente esclarece as partes e ao do outro juiz o que a gente vai fazer no processo, tá? E a gente segue esse caminho com muita auspiciosidade. Então, isso leva a gente a ter um parecer que a gente assina, tá? E a gente tem convicção do valor técnico desse parecer, ok? Inclusive, quando eu trabalho muito com a perícia contábil, né? Doutora Roseli, nós temos essa nova lei do superendividamento e, na verdade, ela deixa tudo praticamente mastigado para o advogado. É lógico que o advogado pode dar umas sugestões ali, né? Mas os quesitos, a confecção, né? A elaboração dos quesitos fica a cargo, né? Fica na alçada do perito, né? Por isso que o advogado tem que ter bem assessorado, né, Luiz? Porque a parceria do advogado num processo que é totalmente dependente da perícia, ela é fundamental, né? Não tem como, né? Não, sem dúvida. Você colocou uma coisa muito... Só para terminar aqui, nós estamos com umas ações da superendividamento e esse processo, pelo rito dele, tem que ter uma perícia. E nós estamos muito bem assessorados por uma perita. Então, já entro com mais tranquilidade, porque caso seja necessário a intervenção dela, não é coisa, eu pegar uma causa de colocar como assistente técnico, eu fico muito mais seguro, né? Eu fico mais confiante. Não é verdade? É uma coisa que o pessoal não é muito acostumado, né? Na minha profissão de tantos anos aí, não vou falar que tem 40 anos, né? Esse tipo de coisa, mas é muita estrada, né? Muitas vezes o juiz, ele confecciona quesitos, né? Então, você tem os quesitos da parte autora, você tem os quesitos da parte ré e tem os quesitos do juízo, tá? Que é do meritíssimo, né? Então, isso vem esclarecer cada vez mais. E a gente, como perito, a gente fica sempre disposto, né, a estar conversando com o juiz, né, inclusive porque a minha profissão como engenheiro civil é uma profissão muito ampla. E muitas vezes o juiz não tem condições de determinar, dentro de uma perícia X, tá, um técnico adequado. Vai ser um arquiteto? Vai ser um engenheiro civil? Vai ser um engenheiro mecânico? Vai ser um engenheiro com um conhecimento mais generalista, né? E eu sou sempre chamado nessa hora
pelo meu conhecimento generalista, e eu componho equipes, né? Então, muitas vezes eu estou trabalhando num processo que tem a dizer de uma mina de extração, né? Então, na realidade, logo, se não tem o perito assistente preparado na área, né, a gente faz consultas, tá certo? E essas consultas elas podem ser anexadas dentro do laudo, né, como consultas pertinentes ao trabalho. Muitas vezes é um levantamento topográfico, é uma discussão de posse, de propriedade, muitas vezes é um trabalho muito antigo, né, que vem de um espólio. Então, a gente, muitas vezes, como engenheiro civil, a gente já tem o hábito, né, de compor essas equipes para trabalhar. E outra coisa que eu trabalho muito perto é quando eu sou perito assistente, né, você já sabe disso, né? Eu sempre atravesso para o advogado os quesitos sob o ponto de vista técnico, né? Sob o ponto de vista do engenheiro que vai responder esses quesitos, né? E isso tem logrado muito sucesso na minha carreira. Outra coisa também que resta falar é que hoje, muitas vezes, a gente é nomeado num processo, o quinto perito, o sexto perito, processo de 20 anos, né? Então, a gente percebe que quando o perito é eficiente, ele é efetivo, né? Ele facilita o andamento do processo, né? Com o parecer dele sendo claro, ele esclarecendo cada detalhe do processo, e sem a convicção técnica, como é que dá a sentença, né, doutor? Não Então, tem esse é um jeito. processo... É isso aí. Estou com você, Eu doutor. lembro da faculdade, quando a gente, em relação ao processo civil, o professor falava com a gente assim, ó, gente, quando tem um processo, tem perícia, o advogado fica assim como carona, não tem como falar. Lógico que o advogado pode dar algumas, mas é porque é questão técnica, questão técnica, a gente não tem como entrar nessa alçada, né, Ju? Porque como é que eu vou contrariar o seu trabalho sendo que não tem conhecimento? É uma coisa, nós dependemos muito, o que tem que ser feita aquela dobradinha entre o advogado. Quais são as perguntas capitais, né, que você tem que Que colocar são pertinentes, né, do ponto de vista técnico, perfeitamente, né? e quando Essa pergunta ela vai aparecer na frente, mas eu já vou tocar nela de uma vez, tá? Porque você já trouxe isso aí, o Ronan é legal ser entrevistado por você, porque você vai buscando lá na frente já respostas. Eu, na realidade, eu sou um engenheiro que estudei muita parte jurídica, né? Tá? O pessoal, inclusive, assusta, né, do conhecimento que eu tenho, e aqui a gente pode falar, né? Porque daqui a pouco vai surgir a palavra expert, né? Nós vamos falar dela. E essa percepção técnico-jurídica de qualquer processo, ela faz com que o advogado e o técnico não entrem em linha de colisão, né? Porque eles sabem realmente qual que é a alçada técnica, qual que é a alçada jurídica, né? Do ponto de vista técnico-jurídico, o que isso vai impactar no processo, né? Então, eu queria complementar isso, depois vai aparecer essa pergunta, talvez, aí mais para frente, a gente fala mais um pouquinho. Nós elaboramos algumas perguntas, mas eu sou curioso, né? Então, eu vou fazendo Eu perguntas sei. para a gente até Eu ficar estou uma. acostumado com você já, pode ser, pode vir assim, não tem Não, é problema. o seguinte, uma coisa que eu vejo, que eu acho que o perito, quem vai trabalhar como assistente técnico, ou então como perito, né? Ainda mais se você, vou colocar você como assistente técnico, não como perito. Aí você tem aquele prazo para entregar. Aí você pega aquele processo que é muito trabalhoso, muito complexo. E aí você pode pedir ao juiz um prazo maior, o juiz determina o prazo da entrega do seu parecer, do seu laudo. Você pode pedir, É, caso você como perito, pode, não, tem que ter mais prazo, porque isso aqui não dá para fazer uma conclusão em tantos dias. Como é que fica isso aí? os prazos determinados pelo juízo, eles devem ser cumpridos, tá? Mas no nosso trabalho especificamente, a gente tem um cuidado muito grande, porque nós temos uma coordenadora geral do nosso trabalho, que é a doutora Natália, e a gente tem um cuidado muito grande com prazos, né? E a gente prefere pedir um alongamento do prazo do que não entregar no prazo determinado pelo juiz. E a gente tem, ao longo da nossa carreira, se esse pedido é feito de uma maneira coerente, né? Ele é sempre acatado, viu, doutor Ronaldo? A gente, ao longo da vida da Não gente, tem como, né? não tem como. Então, o juiz ele já sabe, né? Ele, muitas vezes, o juiz, inclusive, chama a gente
para a gente falar sobre o processo com ele, já antecipadamente no processo técnico, até muitas vezes antes da nomeação, né? Se a gente realmente tem aquela expertise, né? Então é isso. Eu acredito que essa parte hoje é uma parte que tem rolado legal, né? O que eu sinto é que talvez fosse necessário, né, o público, de maneira geral, entender, tá, o valor do custo do serviço de um perito de engenharia, um perito oficial, do perito assistente dele e a importância real desse trabalho dentro de um processo qualquer. O que acontece também, né, Luiz, é que muitas vezes, não querendo desmerecer o trabalho do perito, eu vejo isso muito na questão bancária, né? Igual você pega essa lei do superendividamento, é um processo para o perito muito complexo, porque você tem 5 réus, 6 bancos, você tem que fazer cálculo para tudo, aquele monte de documento, aquele negócio todo. Então, às vezes a pessoa que está querendo contratar o serviço não tem o dinheiro, não pelo fato que não quer pagar o serviço, mas porque não tem dinheiro. Aí fica esse dilema, né? É preciso o perito de um lado, ele tem o preço dele e a pessoa que não consegue pagar. Aí tem que fazer uma negociação, entrar num acordo, né? Tanto o cliente, que está o jurisdicionado, né? E o perito, né? Não? O que acontece, de uma maneira geral, o pessoal tem uma visão sobre a justiça gratuita, no que tange aos honorários periciais, né? E a gente, como perito, cada vez mais a gente tem ficado impossibilitado de trabalhar sob o palio da justiça gratuita, porque a gente tem um custo fixo muito grande para exercer o trabalho da gente, né? A gente tem um custo realmente grande também a partir do momento que você inicia seu trabalho, porque a minha equipe, por exemplo, ela é formada por mim e mais 2 profissionais de engenharia, né? Fora a nossa diretora, coordenadora geral. Então, você, para ter uma condição de atender esse mercado, né, você tem que ter a entrada financeira, né, que vai cobrir suas despesas, né? Então, e o palio da justiça gratuita, você vai receber na sucumbência, né? Muitas vezes o juiz ele vai arbitrar um valor que é irrisório pelo custo que a gente teve, então cada vez mais a gente fica impossibilitado. O que a gente tem feito, muitas vezes a gente negocia em juízo, né? A gente oficia o juiz dando um prazo de pagamento. Então a gente divide a perícia em 5 vezes, cada caso é um caso, né? E isso tem facilitado bastante a possibilidade do perito exercer seu trabalho. Você tem uma ideia? Eu posso falar um pouquinho da perícia contábil? Pode, com certeza. É uma área que ideia. eu conheço bastante. A questão, a doutora Roseli, acho que você já fez já conhece a doutora. Já fiz coisa com vocês. Pois é, a doutora Roseli, ela, nessa lei da repactuação, que são várias dívidas, eu até coloquei uma sugestão para ela, porque realmente é um trabalho muito complexo, né? E muito mais. Você pega um carro financiado, você vai discutir só um contrato. Você pega a lei do superendividamento, são vários contratos. Eu dei uma sugestão para ela, pelo menos no meu processo, né, no escritório, porque eu tenho parceria com o escritório, cada advogado tem a sua forma de cuidar do seu cliente, né? Eu dei uma sugestão, doutor Roseli, você cobra um valor que a pessoa pode pagar, e tem um percentual no final. Como nós, advogados, temos um percentual, ganha também um valor. Aí ficou uma coisa bem legal, porque o trabalho dela é muito complexo. E não tem como eu entrar com a ação, Luiz, é uma coisa. Sem o trabalho dela, mesma coisa, eu vou te contratar uma infiltração do apartamento, isso é do seu trabalho. Como é que eu vou entrar com a ação? Entrar com a ação sem o seu trabalho? Não tem jeito, não. O meu trabalho é totalmente casado com o seu. Não tem jeito, sem entendeu? Dúvida. Então, inclusive, eu tenho dado curso já para profissionais tanto da área da engenharia como do direito, discutindo exatamente a percepção técnico-jurídica de qualquer processo. Então, quando eu estou trabalhando com um engenheiro, eu estou mostrando para ele, né, exatamente como é que funciona essa parte jurídica, para que na hora que ele estiver respondendo os quesitos, ele não invadir o campo jurídico na resposta do seu quesito, porque isso vai dar um revertério danado. E vice-versa. Aos advogados, né? Esses dias eu dei consultoria para um advogado que ele está trabalhando com um condomínio,
que o condomínio foi entregue cheio de problemas, né? E ele assustou quando eu mostrei para ele que não tem o documento de entrega do condomínio, tá? O condomínio não tem um manual de funcionamento, né? O condomínio não teve uma vistoria para ser assinado pelas partes, né? Que a obra estava terminada. Então, os problemas são de toda a natureza, né? E esse condomínio, especificamente, eles estão lá vivendo uma situação insalubre de uma obra mofada de cima e embaixo, né? E outras coisas. Então, você imagina que problema. Se a construtora, muitas vezes, antigamente, dava-se barrigada nesse nível, né? E hoje, quando você tem um perito bom de serviço, que não tem interesse de dar nenhum parecer favorável para nenhuma das partes, e ele vai no aspecto técnico, né? Isso tudo hoje está muito bem normatizado, está nas ABNT, já tem muita jurisprudência em cima dos fatos, né? Então, tem sido muito necessário o técnico, né, o advogado, entender bem o que é mesmo que o senhor faz, doutor Luiz Carlos, né? Eu faço isso, assim, 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 o entendimento é esse. O doutor Ronan, eu estou invadindo aqui alguma alçada jurídica aqui na resposta do meu quesito, aí você me fala sim ou não, né? É isso tranquilo. aí que você está corretíssimo. Aqui, eu queria te fazer uma pergunta legal. Usa muito a expressão expert, né? Me explica o que seria essa palavra expert dentro de um processo, por que o perito é chamado de expert? Eu vou até lembrar de uma das primeiras vezes que eu fui ao juiz, né? Você não vem puxar saco para a categoria, não. Conversar. Não, eu fui conversar com o juiz, né? E nós, engenheiros, nós muitas vezes temos o pudor de dizer que não somos doutores, né? Mas a gente é chamado de doutor de manhã, de tarde, de Sabe por noite, que, vendo as obras. antes de responder essa pergunta, sabe por que o advogado é chamado de doutor? Porque, veja bem, Ah, na verdade, eu formei em Direito, a minha é, advocacia foi autodidática. Eu sozinho, é, trabalhando, elaborando minhas teses, minha estratégia, mas eu não fiz é, pós-graduação, mestrado. Eu tenho advocacia e 20 anos de frente, amigo. O meu, meu, Eu conheço meu o currículo. doutorado, mestrado é no pau a pau ali com o juiz e tal. Esse é meu mestrado. Aí meu colega falou assim, não, você pode ser mais doutor, porque o advogado defende uma tese. Quem defende tese é doutor. Então, quando você apresenta uma petição inicial, ou um recurso, uma apelação, você está defendendo uma tese. Então, você é um doutor. Entendeu? Por isso que eu Sem entendi. Porque dúvida. eu achava assim, muito E, incomodado. Pô, mas eu não fiz doutorado, não fiz mestrado, por que eu vou chamar esse de é, doutor, né? Não mestre, doutor. Por que eu vou chamar doutor uma vez que eu não fiz, não? Mas quem defende tese é doutor. Pelo menos foi uma Sem justificativa. dúvida. E você pode defender uma tese pelo seu honorário saber, tá? Pela sua expertise empírica ao longo da sua carreira, né? E aí eu virei para o outro juiz e falei para ele, eu estou um pouquinho constrangido o senhor me chamar de doutor. Ele falou assim, então nós vamos combinar o seguinte, o senhor pode ir embora e o senhor chega lá fora, se o senhor, com toda a educação, quando o senhor chegar lá fora, se eu ouvir se o senhor quer ser chamado de doutor e se o senhor é doutor mesmo, porque o senhor está aqui na minha frente como doutor, uma pessoa capaz de falar de várias teses diferentes, né? Da fundamentação, né? Aí eu comecei a rir e falei, não é que o meritíssimo estava com razão, né? Então, o expert é aquele que tem um conhecimento, tá? Aprofundado em algum tema, tá? E nesse tema ele vai construindo pareceres, tá? Que dão a ele uma noção global, uma noção parcial e uma noção total daquele campo que ele está trabalhando. Então é muito difícil, né, para o brasileiro, né, se autoestimar dessa maneira. E nós temos um grande psicólogo, que é meu mestre, foi meu mestre há muitos anos, hoje a gente é parceiro, né, o doutor Milton Oliveira. Depois da teoria termodinâmica, né, que mudou o conceito científico todo, entrou a transdisciplinaridade. Então, a minha conversa com você é transdisciplinar. Não adianta você querer falar que o jurídico é a disciplina mais importante na nossa conversa, porque eu não vou aceitar isso. Agora, é a mesma coisa eu chegar para você e falar que o técnico é mais importante do que o jurídico, né? Não, tudo, Isso vai tudo além.
Tudo é um conjunto, né? Um ajudando o outro. Conjunto, isso. Então, essa transdisciplinaridade tem sido uma das coisas que eu tenho trabalhado quando eu trabalho com lapidação de talentos de alta performance, né? Eu explico para a pessoa essa nova percepção. E o expert é isso, né? O expert é aquele cara que tem conhecimento, né? A gente, quando vê lá o avião que caiu no Rio Hudson, né? Por que as pessoas foram salvas, né? Porque havia dentro daquilo um treinamento de alto nível, uma equipe trabalhando coesa, né? A cena final do filme é o comandante contando lá fora quantos tinham e se tinha alguém ainda dentro do avião, né? Então, essas coisas, só a experiência e o que falta muito, que eu acho, é essa conversa transdisciplinar, né? Que eu sempre coloco à disposição do juiz, dos advogados, dos clientes, né? Quando eu vou numa câmara de arbitragem, eu faço isso também, né? Então, eu acho que eu respondi, né, doutor? Particularmente, eu gosto muito de trabalhar eu não trabalho sozinho, né? Eu até brinco, eu não Eu jogo sei tênis, disso. eu jogo futebol. Exemplo, futebol, você Joga futebol, isso mesmo. tem que ter uma equipe, né? Tem que ter o treinador, o goleiro, tal, mesma coisa. Você vai para outro Sem esporte, por dúvida. exemplo. Porque, assim, eu gosto muito de trabalhar com os processos que tem perícia. Por quê? Igual eu já falei minutos antes, né? A perícia, ela vai nortear. Praticamente, se a perícia, 90%, se ela for favorável à sua tese, praticamente a ação está ganha, porque é uma matéria técnica, né? Mas o trabalho coletivo, hoje você não trabalha, né? Você pega uma causa que depende do trabalho pericial, é um trabalho coletivo. Então, você entra com uma Não, ação, você sem vai dúvida. ajudando, tem as pessoas, igual você tem sua equipe. Então, você não tá isolado. Quando você ganha a causa, todos ganham, né? Não é um trabalho É isolado. consequência de um trabalho em equipe. E você está colocando uma coisa interessante, que você estava negociando aí com a doutora, de receber um percentual no início e um percentual na Final. sucumbência. Tá? Só que esse percentual da sucumbência só vai ver esse percentual, tanto o perito, tanto o Não, advogado, não, se tiver só fazer uma sentença. colocação. Essa é uma colocação. No nosso Não, eu caso, entendi. só para fazer uma. Foi bom a sua colocação, porque para te tirar uma dúvida. Porque, na verdade, é o seguinte: na minha área, no direito bancário, os acusos acontecem com muita frequência, com muita intensidade. Sem dúvida. Eu comecei com a perita, até reconhecendo o trabalho dela, né? Porque a gente tem que reconhecer o trabalho da pessoa. Ó, você Tem que vai, reconhecer, sem dúvida. mas não é justo você também, pelo menos nos meus processos, eu quero que ela tenha, como se diz, uma participação no final. É no acordo, independentemente de ganhar o Eu processo. entendi, Fechou o eu acordo lá, entendi. ela vai ter uma participação. Por quê? Sem o trabalho dela, seria impossível entrar com a ação. Porque como é que eu vou fazer o Então, cálculo? sem dúvida, você está trazendo uma coisa que é muito importante, né? Para haver acordo, né, já tem que ter uma convicção técnica, técnico-jurídica do processo. Não tem sentença, tá certo? Então, Uhum. tudo que se fizer durante o processo para que esse entendimento técnico-jurídico da LIDE seja total, facilita em questão de tempo para que você possa ter o acordo ou a sentença, Com né? Na certeza. sua área, você é um dos grandes responsáveis para o pessoal realmente que eu já vi você debatendo, né? E sei quem que você é, né? A busca do acordo. Porque muitas vezes o cara ele pode buscar um acordo, mas como ele tem interesses de aplicar um dinheiro, de não sei mais o quê, papapá, ele deixa o acordo ad eterno, né? Entendeu? Então, hoje, os advogados estão também muito convictos que ele tem que contratar bem o perito, tem que receber esse laudo pericial oficial do processo o mais rápido possível, porque vai adiantar, entendeu? O deslinde, né? Ou o acordo ou a sentença, né? Então, você colocou muito bem, você trouxe a palavra acordo aí, que eu sei que você é bom nesse negócio, né? Porque, na Então, verdade, na minha área, às vezes, engraçado que na minha área, a minha área é sui generis, é totalmente diferente de outras áreas. eu sei, eu sei. O banco ganha a causa, ele fecha acordo, o acordo é melhor que a sentença, às vezes você É, trabalha no processo para definir um valor, o valor é menor do é, que a sentença, etc. E tal. Antes de fazer outra pergunta, Gildo, o Gildo não, a força do hábito, Luiz né? Carlos. Luiz, É. os dois são feios pra caramba, então. Oh, que isso, rapaz? Eu sou um galão. Ô, Luiz, Ai, ai, ai.
Antes de fazer a próxima pergunta, peço o pessoal para fazer a inscrição no nosso canal, né? No nosso canal você vai encontrar muitas informações de outros profissionais do direito, né? Então, dá uma força para o nosso canal aí para fazer a sua inscrição, beleza? Ô, Luiz, outra coisa. Antes de fazer a outra pergunta que está no nosso roteiro aqui, já teve algum processo ao longo da sua trajetória na perícia, como perito, né? Na área da engenharia civil? Você fez o cálculo, a conclusão foi diferente do juiz, o juiz definiu de uma forma diferente, aí o advogado que você estava assessorando recorreu e, mesmo assim, foi mantido o posicionamento do juiz e não o seu. Já teve algum processo assim ou não? Bom, eu tenho um caso emblemático, eu não vou falar qual que é, tá, por problema ético, mas eu tenho o caso de um trabalho que eu fiz de avaliação de uma fazenda sui generis, porque não era uma fazenda tão grande, mas era uma fazenda de primeiro mundo, uma produtividade incrível, né? E quando eu entrei no processo, tinha 4 avaliações, tá, da fazenda. E eu fui na fazenda lá, olhei, falei, pô, todas as avaliações do processo, o meu valor que eu vou chegar no final da minha avaliação vai ser 5 vezes maior do que qualquer um deles, tá? E o meu parceiro na época, o doutor Theo, ele virou para mim e falou, você enlouqueceu? Eu falei, não. Aí conversei com ele, nós entendemos, porque outra coisa também, essa plenária, né, onde você vai tentar harmonizar teses, né? Você traz a sua tese, eu trago a minha. Muitas vezes você vai sair com a tese de alguém, muitas vezes você vai buscar jurisprudência, muitas vezes vai sair uma tese que é o ponto do meio, né? Aí o Theo entendeu e nós fizemos o negócio, tá? Chegamos a um valor lá, isso é coisa de 15 anos atrás, quase 1,5 milhão o valor da tal fazenda, né? E engraçado que não entendi por quê, o juiz arbitrou, ele discordou do meu laudo e arbitrou um valor 30% menor do que o meu valor. Tá? E aí foi agravado o processo, e na segunda instância eu achei interessante que teve um dos procuradores, segunda instância, né? Procurador, né? Então, Promotor, desembargador, desculpa. Um dos desembargadores falou assim, nossa senhora, mas a perícia desse doutor é muito bem feita. E ele analisou direitinho lá, entendeu? E, em segunda instância, eles mandaram confirmar o valor que eu tinha colocado, tá? Que eu tinha colocado e não que o juiz tinha arbitrado. E o juiz, quando voltou para ele leu, eu acho que ele deve ter lido melhor, e ele mandou pagar o valor da perícia que eu tinha colocado. Então, isso é normal. Agora, a gente tem que ter uma super paciência, porque a gente não pode brigar, a gente tem que argumentar, né? E a gente tem que trazer subsídios para que as decisões elas sejam bem fundamentadas. Então, esse é um caso muito interessante, emblemático. Eu tenho outros, tá? Mas eu acho que com esse aí a gente responde sua pergunta. Você concorda? Hoje, uma história aconteceu, acho que é pela segunda vez que o Luiz faz uma live, né, comigo, né? Já fez mais um. Terceira. Eu acho que teve uma que eu fiz, entrei nesse assunto também, que é o seguinte: um perito cara de pau. Eu vou dizer cara de pau. Luiz, olha só. Eu vou te contar essa história que foi muito legal. Esse cara passou a peça, cara. O cara falou, chegou na cara de pau. Falou, não. Aí eu falei, aquela pergunta: queira o perito informar se o contrato tem capitalização de juros e tal. Aí chegou o perito: não tem. O cara fez 3 laudos não falando. Eu falei, excelência, esse cara tá mentindo. Porque aí você pegava, porque tem aquele macete, né? Como é que eu descubro que tem capitalização de juros no contrato? Você pega a taxa mensal dos juros, multiplica por 2 e compara com a taxa. Então, exemplo, a taxa de juros é 2%. 2 vezes 12, que um ano é igual a 12 meses, né? Dá 24. Aí dá um contrato de 27%. Então, a matemática estava casando. E o cara falou assim, queira o perito informar, não tem capitalização. Eu falei, excelência, esse cara tá mentindo, esse cara de pau. Aí eu falei, tá mentindo. Acho que é o artigo 145 do antigo CPC, que o perito respondia por dolo. Respondia. Por dolo, O que aconteceu, cara? Eu fiz uma petição. Eu lembro que esse dia eu parei meu escritório só para fazer essa petição. Caprichei. Falei que estava mentindo. Da mesma forma que ele fez um laudo, uma pergunta extensa, falando que não tem, eu fiz uma petição e falando, tá, cara, você acredita que o juiz ele foi em cima do cara? O cara foi, sabe? Eu acredito. Porque, na realidade... Mas, pelo nosso trabalho, quero continuar. Mas nesse trabalho, nesse processo, o cara não admite mentira, o juiz não admitiu mentira. O cara, assim, carada, Luiz, falou que não tinha.
E eu estava sendo assessorado ainda por uma pessoa, por um perito assistente, por um assistente técnico. Eu falei, como é que esse cara tem cara de pau saber que o outro lado tem um advogado e tem o perito assistente? Aí, quando eu falei assim, não, eu quero desafiar, por que essa matemática não está casando? Me explica por quê. 2 vezes 2 é 24. Que 27 é esse aí? É porque é a prova da capitalização. Aí eu, rapaz, Claro. eu não Aí o queria foco também, meu, sabe, né? prejudicar o cara, sabe, o cara é pai de família, né, cara? Mas também o cara não pode também fazer A trabalhar. pessoa tem, o profissional ele tem que honrar, né, os juramentos da profissão dele, né? Pois é. Eu estava num processo também muito grande e muito complicado, porque a gente estava falando de superfaturamento, tá? A gente estava falando de coisas inexequíveis, né? Porque muitas vezes você recebe um projeto que no nascedouro dele ele já é inexequível, ele não tem condição de ser executado, e se propõe um custo na licitação, um valor, né, da licitação, né? E foi engraçado quando eu olhei, eu falei, mas esse valor é irrisório para fazer essa obra. Aí eu uso um termo, que é um perito amigo meu e meu pai gostava de falar, no papel de padaria você faz a conta, né? Não precisa de maquininha, nem calculadora, né? Aí eu montei o esquema para ele e mostrei para ele, através de um algoritmo que eu criei, tá? Ali na hora, tá? Como é que a gente ia provar, né? Que a obra era inexequível, né? 25 é, reformas do valor da obra, né? Fugiu a palavra aqui agora, tá? Você faz 25 aditivos de contrato, que é um valor, não é muita coisa, né? E aí ele ficou me olhando assim na hora, e eu falei, você está me olhando desse jeito por quê? Você está achando que meu algoritmo está errado? Eu falei, não, achei seu algoritmo incrível. Incrível que ninguém fez essa norma ainda. Aí ele ligou para um amigo dele, ele falou, essa norma ela foi registrada oficialmente há 8 meses. Aí nós abrimos a norma, o cara fez o algoritmo igualzinho que eu fiz. Porque é tudo conta de papel de padaria, né? É tudo somar, diminuir, multiplicar. O trem está dando 27, tem que dar 24, né, Ronan? Que milagre é esse? Né? Tem O que uma está coisa, acrescentado? Né? é um, Então, assim, a gente tem que ter duas posturas, né? A gente tem que ter uma postura técnica muito definida, a gente tem que ter humanidade, como diz o Sun Tzu, para não detonar uma pessoa derrotada, porque isso é um perigo, tá? Mas a gente tem que saber botar as coisas de acordo com o que está pré-determinado na lei. Se a lei não está funcionando direito, tem a jurisprudência, tem a mudança da lei, não é isso? E nós temos um autor francês que ele fala que não existe justiça. A justiça é o ponto mais fugaz do conceito jurídico. A sentença ela é dada na hora da convicção final do juiz, e ela é fugaz, né? Já foi dada. Sem esse momento, não existe sentença. Agora, a sentença justa ainda é mais complexa ainda, porque ela, para ser justa, ela tem que ter sido defendida por homens justos, por leis justas, tá? E por entendimento coerente dos acontecimentos, né? Dos fatos e suas causas, né? Então, essa teoria da transdisciplinaridade lá do Prigogine e do professor Milton de Oliveira me ajuda muito, né? E o conhecimento que você sabe que eu tenho fora da engenharia, né? Como criador da bioarte, treinamento de pessoas, né? A gente fala muito disso. E você colocou muito bem, é isso mesmo, né? Ok? Luiz, mas aquela pergunta anterior, você nunca você teve um processo só que realmente a conclusão do juiz não foi igual à sua, né? Só teve um processo só, durante Só todo o um. E eu tive um outro processo que você vê a a importância parte. do trabalho seu, né? Como ele é ratificado, né? Pelo juiz, né? Então, A palavra é ratificado mesmo. Se não foi ratificado, né? E eu, na realidade, outro dia eu fui numa cobertura, tá? E eu fiz mais de 50 prédios como engenheiro, né? Na hora que eu encostei no guarda-corpo da cobertura, ele é de blindex, entendeu? Mais de 30 metros lineares de corrimão,
e mais de 15 pessoas encostadas Me fala uma coisa aqui comigo. Dá uma dica para o pessoal que está assistindo nossa live, tomara que isso não aconteça. Quais são os sinais, né? Você, como engenheiro civil, quais são os sinais que aquele prédio pode ter algum problema de cair, alguma coisa? Quais seriam os Há sinais? muitos sinais. Então, eu vou te mostrar nesse guarda-corpo. O guarda-corpo estava balançando e já tinha 20 pessoas encostadas. Aí o dono da festa era meu amigo, eu pedi a ele, que meu nome em engenharia é Prevenildo Precavildo de Plantão. Eu sou prevenido, fico precavido e ainda fico de plantão. Eu chamei ele e falei assim, olha, eu estou indo embora da sua festa, porque eu não quero acidente aqui. Eu, se fosse você, eu tirava o pessoal lá de baixo. E aí, de repente, ele foi lá em cima e olhou e viu que o guarda-corpo estava balançando. Tá? Ele falou, Luiz Carlos, eu nunca tinha reparado. Eu falei, eu estou avisando isso há muito tempo. Tá? Porque muro cai em cima de filho do dono da casa e coisas dessa natureza. Então, o que existe é o seguinte, toda a estrutura aqui no planeta Terra, quando ela vai entrando em estado de fadiga, ela grita. Tá? Nós temos um livro Sem Doença Depois dos 60 anos. Quer dizer, ela dá um sinal primeiro, não vai cair de uma Dá vez, um não? sinal, dá um sinal. O cara sente uma dor infinita no peito. Você lembra quando você fazia pergunta para mim, você falou, volta aqui. Não, vamos voltar aqui de novo. Pode. Estou pegando Estou nas suas mãos. o seu ensinamento. Então, quer dizer que o prédio não cai de uma vez, ele dá um sinal, é a trinca, dá um né? Sinal. Dá um sinal. Não é só uma trinca. Muitas vezes é barulho, tá? Muitas vezes o caso da. Vou dar um caso emblemático no Brasil, tá? Não, antes de você falar sobre o seu caso, você fala pra caramba, o sua live tem que durar 5 horas e meia. Me fala uma coisa. Eu vou tampar minha sorriso aqui. Mas deixa eu te falar, então, assim, se está no prédio, começou a aparecer trinca, é o sinal que o negócio está ficando feio. É isso? Não é só trinca, são outras coisas, mas a trinca é um dos. Depois dá um exemplo, me fala, eu estou curioso. Agora E a trinca, muitas vezes, ela pode aparecer e pode não ser um problema, entendeu? Tá. Então, é por isso que tem que ter um expert, mas pode ser. Pode. No fatídico caso da Gameleira, tá? Quando caiu lá o pavilhão, os peões que viram a obra gritando e falando, vou cair, explodir aqui, explodir lá, se salvaram, foram embora. Quem ficou lá, sem perceber, morreu. Caiu em cima. Entendeu? Outra coisa, Boate Kiss. Entendeu? Eu até hoje, eu fui profissional de shows muitos anos, porque eu sou multiartista. Primeira coisa que eu entro numa casa, eu olho o... então, lembra daquela da Boate Kiss, né? Que teve aqui por eu estou lembrando dela. A primeira coisa que eu olho são as rotas de saídas que eu tenho. Entendeu? E eu olho se eu posso pular de janela, porque muitas vezes tem 5 andares. Entendeu? Então, você tem que. Eu faço isso. E é por isso. Quando eu frequentava balada, eu estou velho, não frequento mais, eu ficava sempre na mesa perto da saída. Meu amigo, se rolar aqui. Não é? Você não sabe. Já estou olhando aqui, coisa, sou o primeiro a sair, entendeu? É isso aí. Então, isso é um negócio muito sério. E isso, eu vou fazer agora no meu site, dicas, né? Porque você tem acidente, você tem incidente, depois você pode até fazer uma live sobre isso, do ponto de vista jurídico. Você tem incidente, você tem acidente, tá? Você tem sinistros, você tem holocaustos, tá? E nós, no Brasil, a gente tem muito resquício de algumas classes, tá? Mas eu tenho uma formação de militar de batalhão, só um minuto, de batalhão de selva, tá? Então, a primeira coisa que eu olho, tá? É onde eu estou entrando, tá? Então, na Boate Kiss, lá no sul, você imagina quanto tempo aquela fumaça entrou no nariz de alguém lá. Quem sentiu a fumaça e viu que era fogo, correu, tá? Quem não viu, morreu queimado. Então, eu acredito que, do ponto de vista jurídico, um advogado do seu nível, que tem esse acesso a orientar as pessoas para buscar o direito preventivo, para buscar o conhecimento da lei, né? Então, o que é um holocausto? Né? Um sinistro. Qual o grau desse sinistro? Entendeu? Outro dia nós tivemos um caso
de uma pessoa que perdeu a esposa dirigindo o carro. Tá? E numa escorregada do carro muito fácil, que ele podia ter saído, só que ele esqueceu uma coisa da psicologia americana. Quando seu carro derrapa, você joga a cadeira do carona no poste. E ele fez isso. Se ele tivesse esse conhecimento, ele jogava à frente do carro. Você concorda comigo? Mas é o seguinte, eu acho interessante. Então, assim, me explica com mais detalhe quais são os sinais que o prédio pode ter problemas futuros, né? Se ele está a trinca, tem mais algum? Então, tem mais. Por exemplo, você tá com o bujarrino, tá? Começou a nascer samambaia, começou a nascer vegetação. O que existe? Existe a água lá atrás. Outro dia estourou aí uma casa do Belvedere, que o muro de arrimo da sala desceu, entendeu? E a pessoa não toma atitude. Outra coisa, quando você vai morar num lugar, você tem que conhecer o projeto, porque existe uma coisa que chama-se, nós importamos isso, eu sou um dos primeiros engenheiros a falar disso no Brasil, são as patologias. Nós temos as patologias endógenas e exógenas. As endógenas nós não vemos, e as exógenas a gente vê. A gente tem os vícios construtivos. Entendeu como é que é? Então, eu entro no salão de festa, tem mofo acima da parede do chão, a 30 centímetros, o que eu posso falar? Aquele terreno ali de baixo está encharcado de água. Ficou legal? Se esse negócio é na beira da lagoa, eu vou falar que o lençol freático está bem aflorado ali. Então, isso é um fato. Tá? Você faz uma pintura na casa, a pintura que é para durar 10 anos, ela dura 3. Significa que tem patologias ali. Tá? Agora, o problema das patologias, no Brasil, muitas delas são de projeto. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, entendeu? Projeto elétrico, igual lá na KISS, entendeu? Então, isso vai astravancando tudo. E só mais 3 detalhes para a gente pensar. Depois a gente pode até falar disso um pouco. A gente olha todas as estruturas pelo ponto de vista estrutural. Tá? Mas quando você analisa a estrutura, vem a função. Tá? Então, você tem que analisar tudo que você analisa em engenharia do ponto de vista estrutural, funcional e estético. Ah, mas estético não me diz nada. Pô, se a obra está mofada do lado de fora, de cima e embaixo, o que você pode dizer? Se você passou na obra, tem uma pedra pendurada lá em cima, no 10º andar, se você for razoável, você vai pensar que essa pedra vai cair lá na avenida em cima das pessoas. Né? Então, esses sinais são muitos. Só que a população comum ela não tem essa percepção. Tá? Só para terminar isso, eu tenho um amigo que teve um acidente na estrada de João Molevade, uma carreta, ela bateu em outra carreta, atravessou, e ele parou no meio da pista lá em cima, pedindo o pessoal para diminuir a velocidade. Os 8 primeiros que passaram, quase passaram em cima dele e bateram nas carretas lá embaixo. Que a pessoa ela não lê os sinais. E os sinais são muitos. Acho que eu respondi, né? Ô, Luiz, você já participou, como o nosso assunto aqui é engenharia e direito, né? Já participou como perito em processo de danos morais? Tipo, já. Foi do fulano de tal, porque não fez isso em relação à obra. E já participou como perito ou como perito assistente? Oficial. Trabalhei como perito oficial. Eu trabalhei num processo muito interessante. Não, só complementar a pergunta, e já que você já participou disso, eu queria saber se teve algum quesito que a pergunta foi no sentido, qual que é o grau de culpabilidade? Sim. Médio? Como é que foi isso? As pessoas tentam quantizar as culpas. Tá? Então, esse processo foi muito legal. Eu fui assessor do meu cunhado, que foi um dos maiores arquitetos brasileiros, já está no andar de cima, o doutor Richard. Né? E o Richard foi arquiteto mineirinho, arquiteto da Capela de João Bosco, em Brasília, aqui no bairro São Luís, onde eu moro. Tem mais. Você foi arquiteto do Mineirão, que está no meu time, que é a sede do meu time. Mas aí vamos escutando essa aí. Hoje, só para terminar, hoje conhecido como Toca 3. Toca 3, é duro, hein? Te contar. Vocês não quiseram fazer o estádio, né?
Mas aí deixa eu terminar essa história. A discussão desse processo foi que a arquiteta, tá? Uma arquiteta entrou contra o engenheiro que tinha construído um prédio lá no reduto dela de trabalho, e ela falou que esse engenheiro tinha ele tinha roubado o projeto dela, ele tinha executado um projeto de autoria dela, né? Então essas coisas elas não são tão fáceis assim de serem observadas, tá? Porque quando eu fui conversar com o Richard, eu falei, ô Richard, lá do lado dela, onde ela fala que ela fez o projeto e o projeto é original, tem mais de 25 prédios, tá? Todos praticamente iguais. O cara mudou a cor aqui, mudou alguma coisa lá, porque vai chegando uma hora, tá? Que por mais que você possa mudar uma estrutura, tá? Ela continua com as mesmas características anteriores. Então, para você culpar alguém, tá? Você tem que ter o pleno conhecimento jurídico, né? Você tem que ter o pleno conhecimento técnico, você tem que colocar o conhecimento técnico e jurídico colados ali para você discutir. Hoje, por exemplo, nós estamos participando de um trabalho aí muito difícil de resolver na prefeitura. Então, o que eu fiz? Eu tenho grandes colegas, que eu tenho 69 anos, já vou fazer 70, então, e eu estou vivo, né? Então, eu ligo para os meus colegas antigos, então eu liguei para o Theo hoje, Teodoro, e marquei com ele, né? E na hora que nós vamos chegar lá, vai eu e Tunico, nós vamos chegar lá, Teodoro, como é que você está vendo esse projeto? Como é que você está vendo isso? Como é que você está enxergando isso? Onde que a prefeitura podia estar agilizando o nosso atendimento? Entendeu? Porque tudo é aplicação de norma, de lei, entendeu? E você fica, muitas vezes, sujeito a interpretações, entendeu? Muito simplórias, né? Do que você tem que aprofundar. Eu acho que eu te respondi. Respondeu sim, respondeu sim. E essas questões igual você vê muito na questão, né, Luiz? A gente tem que analisar questão de chuvas, né? Casas que são famílias que não têm tempestade e tal. Você acha que o papel da Defesa Civil é um papel importante? As pessoas que estão ali são qualificadas, porque você é um cara formado, tal, cara. E as pessoas que estão à frente disso são pessoas qualificadas? Ou vai chegar, interditar O que acontece? O que acontece com água? A água é o único problema, tá? Eu não sei, tá? A conexão aí tá boa, tá, né? Tá ótimo. O único problema de um engenheiro civil é água, tá? Se queimar, apaga o fogo e refaz a obra. Cuida dos sinistros, tá? Agora a água não. A água é uma coisa que ela entra debaixo do prédio e vai jogar aquele prédio no chão daí 5 anos. Tá? Quem conhece invasão do oceano, as praias, já deve ter estudado o caso de Gruçaí. Gruçaí era uma coisa maravilhosa, o Sesc, tudo. O mar veio e colheu tudo e levou embora, né? E hoje, o país que mais sofre com a água, né, do mar é Portugal. A água vem entrando, vem assoreando, levando um pedaço para uma praia tal, levando uma obra tal, entendeu? Então, água é coisa muito séria, tá? Tá mofado? Para ver de onde vem a água. Tá molhado? Para ver de onde vem a água, tá? A pintura ficou inadequada, ela não está atendendo esteticamente o que ela propõe, vai que a água é perigoso. Respondi bem? Muito legal. E ninguém, é uma coisa que ninguém repara, ninguém se atina para isso, né? Ninguém repara. Ninguém repara, né? No acidente da TAM, né? Não gosto de voltar nisso, mas vou voltar, né? Eu sou muito estudioso de cases, né? De casos, né? Eu já levantei o case da Incol, levantei o case fugiu o nome aqui agora, daqui a pouco vem, nossa maior construtora, entendeu? E eu vou estudando as causas. Então, uma coisa que existe é aquaplano. Então, a mãe de um amigo meu me ligou e falou: meu filho está indo daqui a Sete Lagoas com 35 minutos.
Eu falei, você já entregou ele para Deus? Que ele é engenheiro e ele não percebeu. Lá tem água plana. Ele, qualquer hora, ele vai entrar numa curva daquela lá e vai escorregar. Foi o avião da TAM, lá em São Paulo. Aham. Tá? E eu ainda falei para o meu colega na hora. Eu falei, tem água plana aqui, esse avião está com muita carga. Porque ele batia e quicava, batia e quicava. O que significava? Tinha muito peso, né? Por que a bola pula? Né? É. Entendeu? Então, são essas coisas, né? A outra empresa que eu citei, que eu já fechei o case deles, é a Mendes Júnior. Né? Então, na realidade, uma Mendes Júnior, uma Andrade Gutierrez, para fazer essas grandes obras, entendeu? Então, isso é muito sério. Vou só te dar um exemplo da Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói era previsto, periodicamente, tá? Ter que fechar, porque ela tremia tanto para baixo e para cima, tá? Que se tivesse carro, o carro pulava. Aí tem um engenheiro brasileiro que estudou lá uma maneira, tá? E construiu debaixo da ponte de fora a fora. Quando a ponte está sendo empurrada para cima, é simples fisicamente. É lógico que para construir um mecanismo desse não é fácil. O que ele fazia? Ele segurava a ponte, tá? Não deixava subir mais. Tinha só um intervalo, entendeu? Para ela subir. Entendeu? Quando ela descia, ele não deixava ela descer mais. Resolveram esse problema. Entendeu? Agora, quanto custou? Né? Porque as soluções de engenharia são muito difíceis. Engenheiro tem que ter cuidado, e eu falo isso para os meus amigos que são médicos, né? Muitas vezes eles ficam falando assim, eu tinha vontade de ser médico, porque médico, geralmente, ele cuida de uma pessoa de cada vez, ele tem um problema com uma família de cada vez, tá? Geralmente é assim. Engenheiro, não. Engenheiro, você cuida de um prédio que tem 100 pessoas. Quando É. o prédio cai, entendeu? Não é óbito de uma pessoa, é de 50, 80 pessoas, entendeu? Então, a nossa situação, do ponto de vista de justificativa social, ela é muito mais complexa. Se eu preciso de ter cuidado como médico, e tenho que ter, porque tem um livro que todo advogado, engenheiro, médico devia ler, que é checklist, que é do Conselho Mundial de Medicina. Tá? Esse livro é imperdível. Ele fala disso que eu estou falando. Entendeu? Então, mas antes de você fazer um checklist, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o planejamento. Aí você tem que fazer a programação. Você tem que fazer a lista para depois você buscar o checklist. Entendeu? Então, basicamente, isso é coisa muito séria, né? Que está muito numa coisa que eu chamo de comportamento de risco. Né? É muito simples você, na primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, você falar se seu time vai ser campeão ou não. Tá? Agora, e com o passar da competição? Agora, e quando a competição é mata-mata, igual foi o Campeonato Mundial? Né? O time do Flamengo chegou lá, né? E tomou um chocolate lá, inesperado, né? Entendeu? E aquele time que está preparado para ganhar esse ano que vem, no outro ano, o que acontece com ele? Vai lá e ganha, né? Então, basicamente, tudo é planejamento, né, Ronan? Com Ok? certeza. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Qual a diferença da sua atuação como perito oficial, nomeado pelo juízo, né, num É, determinado processo, e como perito assistente, contratado pela parte autora, ou pela parte ré, autora ou ré, né, para atuar é. num processo, qualquer processo na justiça? Qual que Qualquer é? processo. Qual Isso que é é essa muito bom diferença? saber. É muito bom saber, porque quando buscou-se ter o perito, buscou-se que o perito seria um cara coerente com os processos técnicos que ele avalia. Tá? Então, a pessoa, muitas vezes, o juiz, ele quer isso sem dúvida. Tá? Então, eu não posso ter partido, eu não posso nem ir para a percepção do autor na inicial e nem na contestação do réu, entendeu? Né? Eu tenho que ler, eu tenho que entender. Vocês têm aquele nome que vocês usavam antigamente, pendenga, né? Eu tenho que ver qual que é a pendenga, né? Qual que é o É, problema que está sendo discutido, né? Então, isso para o perito oficial, diante do juízo, ele tem um compromisso ético de responder claramente, a menos que haja alguma tendência de busca de inocentar alguém ou de culpar alguém. Agora, o perito assistente tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes o cara contrata ele, entendeu?
para ele dar um laudo favorável. E o perito assistente tem que ter um cuidado danado, porque nós não damos laudo favorável. Nós damos laudo que qualquer engenheiro do mundo que avaliar nosso laudo, tecnicamente, ele tem que chegar a uma conclusão semelhante à nossa. Entendeu? E quando a nosso parecer vai ser contestado, ele tem que ser contestado por uma contestação, entendeu? À altura e fundamentada em algoritmos adequados, entendeu? Para não induzir a erros. Eu acho que foi bem respondido. Ô, Luiz, eu vou fazer a última pergunta, o tempo já passou, e depois faço as Você fala demais, hein, doutor? Deixa eu te dar uma coisa. Você é nomeado para alguns processos aqui em BH. Nesse caso, essa dúvida, né? Eu sou nomeado, e se amanhã você pegar uma situação, um caso, que você vai ser contratado como assistente, e aquele processo está tramitando naquele juízo que você é perito, como é que fica? Você alega que você não pode fazer o trabalho? Muitas vezes eu tenho que alegar que eu não posso fazer. Isso é uma análise mais profunda, tá? Muitas vezes eu tenho parentesco com a parte, eu tenho já conhecimento prévio dentro da justiça do andamento do processo, entendeu? Então, eu tenho que declinar e dizer então, é o que seguinte, não posso aceitar. E tem um perito lá, acho que é muito difícil também, porque o trabalho ser muito alto, não tem como o perito trabalhar para todos os juízes, né? Deve trabalhar para um ou outro, porque é muita coisa, né? Eu trabalho, só para você ter uma ideia, meu trabalho maior são nas comarcas do interior de Minas. Eu trabalho praticamente em todas, entendeu? Onde que eu estou nomeado atualmente, estou em Guaxupé, estou em Então, vale dizer São o Joaquim de seguinte, Becas. comarca que você trabalha, você não pode ser contratado como assistente, não, né? Pelo fato que... Como assistente, não, como... Não. Se eu sou perito oficial dentro de uma comarca, eu posso ser contratado como a perita assistente de um processo tal. Posso. Só não pode ter suspeita, entendeu? Só não pode ter suspeita. Porque ficaria estranho, né? Você ficaria meio... Ô, Luiz, eu te agradeço, já passamos nosso tempo, mas nosso canal sempre vai estar aberto para a gente... o convite sempre está aberto, né? Após o carnaval, da primeira semana, vai ter outros. É só chegar naquele grupo nosso e fazer sua inscrição. A sua vaga lá, entendeu? E vamos continuar. Um tema muito legal, a gente pode tratar muita coisa, tem muita coisa para falar, né? Sem dúvida. Se tiver interesse. Sem dúvida. Você quer fazer suas contas finais? Você quer terminar? Sim, primeiro eu quero agradecer o Gildo, né? Porque o Gildo, ele é galã de cinema e não aparece aí na imagem, né? Ele fica escondido, né? Não se mistura com a gente. E ele só quer ficar na retaguarda. Então, agradecer, um abraço para você, Gildo, do coração. Tá? Agradecer você, o Ronan, pela pessoa que você é, pela amizade que nós temos, pela consideração mútua nossa, né? E principalmente pela sua gratidão a mim, e com certeza eu tenho muita gratidão a você, tá? E estou sempre à sua disposição, nós já trabalhamos juntos em processos, né? E em processos complexos, e você sabia que um parecer técnico coerente de alto nível iria mudar, inclusive, a sentença do processo, né? Eu já trabalhei com você em situações assim, né? E a gente tem um cuidado muito grande de não dar alarme falso, né? Eu não estou vindo aqui para resolver um problema escuso. Estou vindo aqui para falar tecnicamente de algo que funciona daquela maneira, né? Então, eu queria te agradecer, um beijo no coração seu e de todos. Ô, Luiz, mais uma vez eu te agradeço e com certeza esse canal, até brinco, esse canal é nosso, porque a ideia é a gente propagar isso e chamar outros profissionais. Inclusive, se tiver alguma pessoa, um juiz, um advogado, você conhece tanta gente, para que possa ingressar no nosso time, né? Eu acho que o conhecimento... Eu, inclusive, vou te pedir, já eu quero ir no ar com você, a percepção transdisciplinar do direito e da engenharia. Tá? Legal. Eu quero ir para o ar com você, porque isso vai ajudar muito. Tá? Ok? É essa, né, Luiz? Cada um profissional fala sobre um determinado tema, o outro vem com outro tema, né? E tem muitas pessoas, até pela correria do dia a dia, antigamente você ficava lendo livros, né? Hoje não, você vê um áudio de uma pessoa qualificada, você aprende tanto, né? Tanto que você tem feito, né? Você hoje, não sei se o pessoal tem convicção, né? Você dita hoje a disciplina direito bancário, né? Nas escolas, né? Isso veio de você, né? Entendeu? Logicamente que outros advogados tinham
talvez uma percepção parecida, mas você partiu para cima disso. Já vi você em lives de alto nível e tanto que o pessoal te respeita, né? Então é isso. Mas aqui que eu falo uma coisa, uma frase que eu acho interessante. A experiência você não compra, né? Você adquire, né? Adquire, tem que trabalhar, tem que Pessoa, estudar. um aluno acabou de ser engenheiro, ele vai para essa área, não vou ser perito judicial, eu acho legal. Ele não vai ter a bagagem igual a sua, ele é uma pessoa inteligente e tal, mas ele vai construindo aos poucos, né? O seu conhecimento, né? A experiência vem do dia a dia, não é verdade? E isso que você está falando, eu vou fazer 70 anos agora, é por isso que eu dou aula para advogados, dou aula para engenheiros, dou aula para médicos, para psicólogos, porque todos nós mexemos com parecer. E temos que ser expertise no que nós temos que ter expertise no que fazemos, né? Então nada melhor do que uma equipe transdisciplinar para conversar sobre isso. Sabe um tema, Okay? só para terminar nossa live que eu acho interessante, Luiz, que eu estava pensando. Você já faz um cara que faz yoga, né? Já te conheço já, tá? Minha irmã também faz, Andréia, tal, é professor de yoga, tal. Mas uma coisa que eu acho interessante, porque é o seguinte, tem as questões, né? Igual de advogado com a psicologia. Eu acho que seria, eu tô querendo chamar uma psicóloga para fazer uma entrevista com ela, porque a psicologia é muito forte dentro da advocacia. Porque quando o advogado pede uma causa, ele fica arrasado, ele acha que ele é culpado da causa, de repente a culpa não é dele, ele fez o máximo, né? E tudo isso, e o meu grande psicólogo foi meu pai falou assim, eu faço a parte, se Eu perder sei, eu também, faço a parte, não fica triste não, faço a parte, faz o melhor. Não vai mudar o mundo, você foi pago para defender, não para sentenciar. E eu já tive casa na minha advocacia, agora não que eu estou trabalhando numa área muito legal, que fecha muitos acordos, às vezes você pegava uma causa, tinha tudo para ganhar a causa, aí você perde, a culpa é minha. Olha como é que funciona. Tem que ter cuidado, né? A pessoa tem que ter né, uma força. Um autoconceito, né? Uma autoestima. Né? Todo começo da advocacia, tem muitos advogados que tentaram sair. Eu já pensei em sair, largar a advocacia. Não, não vou não, vou seguir. Eu fiz minha vou parte. Aprofundar. Então, você vê como é que a psicologia... E a gente vê. Acho que ninguém se atina para isso. Eu vou te dar um dado. Eu tenho uma amiga hoje que ela é terapeuta sistêmica. Tá? A coisa que mais é usada no direito familiar é a terapia sistêmica. Sim. Entendeu? A constelação familiar. Vou até mandar para você e vou te mandar depois o contato dela. Sim. Esse tema aí eu acho que seria legal você fazer uma live com ela. Ela chama a doutora Iraides, uma grande amiga minha, eu considero ela papa desse negócio. Eu tenho 2 grandes entrevistas com ela, vou mandar para você assistir, entendeu? Eu vi um juiz falando, né, que a pressão dele é muito grande, ele falou assim, sabe que ajuda ele, no caso, para ter uma vida tranquila? Yoga. Não, sem dúvida. Yoga, dança, né? Você vai participar de um concurso. Outra coisa que você tem que ter cuidado. Eu trabalho demais, tá? E eu dou treinamento na área minha de multiartista, dou treinamento em música, em dança, em yoga, dou formação, né? Então, a coisa que eu mais tenho hoje, que eu prezo, adivinha o que é? Nós até conversamos isso ontem, é a minha saúde. Se eu não tivesse saúde, eu estaria aqui derrotado aqui na frente sua, né? Ok, eu vou mandar o contato da doutora Iraídes para você. Que eu queria ver. O seguinte, eu particularmente que eu gosto muito de fazer, que relaxa muito, que às vezes tem, até que minha área não é muito pressionada não, né? Até que minha área é mais tranquila, né? Mas toda área tem um processo lá, o cara pode perder o imóvel, o cara pode perder o patrimônio dele. Você fica preocupado, porque você está assumindo o processo, né? Embora você não tenha culpa se você perder ou ganhar a causa, né? Sem dúvida. Tem que fazer o melhor dele. O que me ajuda, que me relaxa muito, deixa mais tranquilo, é a corrida. Quando eu estou correndo, eu esqueço do mundo. Tem que procurar. Nós vamos... Depois, se você quiser, entendeu? Nós podemos... porque o produto estrela do meu trabalho hoje é reeducação, restauração e reintegração funcional de pessoas de todas as idades. Eu gostaria de te dar uma live, entendeu? Disso diretamente para o advogado. Não, vou montar aqui. Para trazer informações, entendeu? Porque você imagina se você não corresse, se você não fizesse yoga. Estava ferrado, não estava? Apesar que yoga eu não faço muito, não. Eu faço mais corridas. Mas podia fazer mais, né?
Eu já xinguei você, você sabe disso. Tem que fazer todo dia, né? Mas a minha área ainda, Luiz, a minha área é uma área mais light, porque os acordos... Você que acha que é light, eu vou te provar que não é. Não estou falando Tá? que Vou te seja, não. provar que não é. Você sabe por quê? Você tem um problema de todo mundo na sua cabeça, você é um pensador, e eu te conheço, você é estudioso. Entendeu? O seu desgaste. Eu estou falando o seguinte, né? Quando você... Existem outras áreas, assim, que é muito mais pesada, que minha área é financeira e tal. Sem dúvida. Apesar de ter muita coisa pesada, mas existe aquelas causas que o advogado entra no processo, eu não posso perder essa causa. Eu tenho que fazer melhor. Eu sei. Então, envolve muito emocional do advogado. Se o advogado pede... Eu já tive colegas que o cara chegava a chorar, não dormia à noite. Chocado. Achando que foi culpado. Não, amigo, você não foi culpado, você fez o melhor possível. Não teve nada disso. Não, mas eu perdi. Talvez se eu trabalhasse dessa forma... Não, não é isso não, cara. Você não pode entrar nesse campo. Se você entrar, você nem deve... Né? Igual aquele médico Nem que faz... deveria estar trabalhando. Sai de uma cirurgia e morreu. Pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Errei. Claro que tem que ter uma psicologia. A psicologia ninguém repara, mas ela é muito importante. Ela é não é? Não é verdade? Ô, Luiz... Sua irmã é psicóloga, ela sabe disso. Não sei quantas vezes você já viu ela falar. Mas é que o André hoje ficou mais na área da yoga, né? Mas é isso aí. Ô, Luiz, então vamos terminar, porque o tempo já acabou, senão vai cair e pedir uma multa. Ok. Eu já vou mandar o contato da Iraídes para você, 2 entrevistas com ela, tá? Sobre constelação familiar e o sistema jurídico, né? E vou montar 3 lives com você nesses temas que nós conversamos aqui. Não, sim, semana que vem, depois do carnaval, eu falo com você. Na verdade, semana que vem vai ter já tá as lives, né? Mas depois do carnaval... Não, eu vou agendar com você, com calma. Tá bom? Muito obrigado. Você manda para mim um vídeo dessa live? Vou te mandar. R$5. E R$5. Fala com o Gildo aí, um beijo no coração seus aí.